Axé. Nessa aula a gente vai falar de hierarquia espiritual do terreiro, que também é uma outra parte muito, muito importante, né? Por quê? Tudo na Umbanda tem um começo espiritual, né? A fundação da própria religião de Umbanda, ela teve um movimento de espíritos, né, afinizantes, logicamente, que fundaram, né, que trouxeram a estrutura da religião de Umbanda no plano espiritual primeiramente, e depois esse contexto vem para o plano físico, para o plano terra, né, através de algum médium, né, no nosso caso, na fundação de Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes, né, que foi o fundador da religião no plano físico, né, consequentemente isso já estava criado no plano espiritual. A gente tem até um organograma, né, do movimento Umbanda Astral, que é essa formação justamente com as linhas de trabalho da Umbanda, né, tendo como pilares preto velhos e caboclos, né, caboclos e pretos velhos, como pilares da religião, que foram as primeiras entidades a se manifestarem na fundação da Umbanda, né, e depois os graus vêm em ordem decrescente, né, e alguns em ordem crescentes, que estão acima ainda nesse nível de caboclo e preto velho, que foram aquela cúpula, né, de espíritos ascensionados que fundaram, que deram origem a essa religião para que ela viesse à tona no plano físico, certo? Em algum lugar dessa página eu vou colocar algumas imagens, tanto com a cúpula de criação do meu terreiro, quanto esse organograma do movimento Umbanda Astral, para vocês verem como que funciona e como são os graus de hierarquia entre eles, tá certo? Então vocês procuram aqui em algum lugar dessa página aqui, ou embaixo, ou dos lados, que vai ter essas duas imagens para vocês clicarem e verem elas, tá bom? Então, a fundação, logicamente que vou usar aqui como exemplo o terreiro do qual eu sou sacerdote hoje, né? Mas o seu terreiro tem uma formação, uma falange, uma cúpula, né, de criação, de fundação do seu terreiro, você pode ter certeza disso. Desde o menorzinho até os maiores terreiros, todos têm essa falange de espíritos que ali organizaram, né, o seu terreiro, provavelmente no plano espiritual, e depois essa estrutura lá desce já pré-formado para que os filhos materiais coloquem em prática através das intuições, das incorporações e das próprias manifestações dos espíritos em terra, colocando tudo isso em prática, né? E a coisa vai melhorando, vai evoluindo, vai crescendo, e a coisa acontece e é impressionante, tá certo? Como eu disse para vocês, vou usar aqui o meu exemplo para vocês saberem como ver isso no seu terreiro, procurar isso com o seu sacerdote, com seus guias, e ver como é essa estrutura espiritual do seu terreiro, tá certo? É uma questão muito particular de cada terreiro. Tem terreiros que têm falanges à frente da casa que são de pretos velhos, outras têm de caboclos, outras têm de baianos, enfim, e por aí vai, né? Isso é muito, muito livre, e essas falanges que organizaram o terreiro que estão à frente, né? Não importa qual falange seja, qual linha seja de trabalho que está à frente do seu terreiro, isso é maravilhoso, seja qual for, entendeu? Vamos lá. Quando eu estava em formação, que eu saí do meu outro terreiro, né, que eu fiquei um tempo, curto tempo, na verdade, afastado. Isso eu não vou entrar muito em detalhe, por quê? Vou explicar para vocês. Eu estou lançando um novo livro agora, né, já está em fase de revisão para ir para a editora. Eu já tenho um livro, né, eu lancei em 2019, a primeira edição, que é o Guardião dos Tempos, né, que conta a história do Exu Tata Caveira, que é o Exu que me assiste desde a minha infância. E em 2015 eu lancei uma segunda versão desse livro no formato e-book, né, que pouca gente tem acesso, e é um dos bônus aqui do curso também, né, que você vai ter acesso. E agora eu estou fazendo um novo livro, né, que tem o título O Terreiro. A gente vai ver se a editora vai aprovar esse título mesmo, mas tudo indica que sim, né, que é um romance de Umbanda, um romance umbandista, do qual eu conto toda essa minha história e conto toda essa, como que foi desde a minha infância até a fundação desse terreiro do qual sou sacerdote hoje, né? Então não vou entrar muito em detalhes para que depois não estrague a surpresa de vocês lerem o livro, se Deus quiser. Deve sair esse ano ou no máximo no ano que vem, tá certo? Mas, resumidamente, quando eu estava saindo do terreiro para fundar esse novo terreiro, houveram algumas manifestações de entidades em terra que me assistem, né? Logicamente. E aí a gente juntou com um grupo que também tinha saído, né? De outros terreiros que também estavam assim querendo, né? Fazer alguma coisa diferente, querendo montar um terreiro ou frequentar algum terreiro. E houve uma união ali muito, muito assim que não foi por acaso, sabe? Eu não acredito muito no acaso, né? Foi uma coisa assim meio que direcionada mesmo para a gente se encontrar ali
e as informações espirituais começaram a surgir, né? E um belo dia, do nada, eu desenhei, logicamente com a intuição espiritual do caboclo que me assiste, um terreiro, assim, desenho mesmo. Eu tenho um pouco de conhecimento, sou técnico em informática também, tenho um pouco de conhecimento em Photoshop, e no Photoshop fui montando assim, e de repente saiu a estrutura desse terreiro, e em desenho, né? Logicamente, eu mostrei para essas pessoas tal, e ali de começo ficou uma coisa vaga, assim, porque, nossa, bonito tal, mas, né, na onde, como será, tal, ninguém sabia como seria isso, né? E procurando depois barracões, etc e tal, a gente encontrou um barracão que estava, assim, vou dizer o português claro, estava um lixo, né? Tava bem judiado, estava bem ruim. E só que na hora que a gente pisou nesse terreiro, a intuição veio, né? Aquela coisa espiritual bateu e falou, não, é aqui que vai ser e ponto final. E dali para frente a gente começou a trabalhar, começou a reformar esse espaço, esse barracão, e ficou exatamente igual ao desenho que eu tinha feito. Assim, foi uma coisa impressionante, né? Que começou, aí depois disso começou a vir as informações do plano espiritual, de como era essa estrutura no plano espiritual, como ela veio, né? No plano físico e se fixou daquela forma e que eu já tinha desenhado antes mesmo de ter essa formação, né? Então, aí depois disso, o caboclo que me assiste, Caboclo Peri, passou, né? Todo esse organograma da falange que organizou o nosso terreiro, nessa região nossa aqui. Né? Então, lá em cima, né, no plano ascensionado já, tem algumas entidades que nem se manifestam no terreiro, muito raro, muito difícil, porque as informações vêm através do Caboclo Peri, né, e o Caboclo Peri tem um acesso a esses espíritos que são mais superiores ainda, de graus mais superiores, né, no plano espiritual, recebe essas informações e vem trazendo à Terra, no qual é o seu trabalho, o seu objetivo maior. Né? Então, lá em cima, a gente tem um espírito, nossa casa é assistida por uma cúpula de fundação de caboclos, né? Nossa casa, ele tem a regência de Oxóssi, e vale a pena ressaltar que Oxóssi não é meu pai de cabeça, né? Diferentemente, assim, tem aquela obrigação, né? De, não, o pai de cabeça do sacerdote é o regente da casa. Não é bem assim que funciona, né? Isso eu tive a prova prática de estar vendo, né? Muitas vezes né? Ainda bem, muito bom, né? Mas quando eu fui falar para o caboclo, inclusive, né? Pro meu caboclo, que, que algum seria, né? O regente da nossa casa, ele simplesmente falou, não será não. Aqui vai ser o Oxóssi. Oxóssi é o regente dessa casa. Essa casa está trazendo um novo conceito de conhecimento para a região que não tinha, que não tem, né? E, e essa regência de Pai Oxóssi é a que vai se fixar na casa. Quem sou eu para questionar, logicamente? Perfeito? Será Oxóssi então. E a linha sentada de Oxóssi, caboclos e essa cúpula de formação de fundação de caboclos no nosso terreiro. Então, lá em cima, a gente tem uma entidade que tem o pseudônimo, né, que essas entidades usam pseudônimos em seus nomes, né, para estar vindo em terra. Tem a entidade cacique. Logo de baixo, né, no organograma, a gente tem Tuamba, Penazur e Jucimara. Aí depois vem Umuarama, Tabapuã. É uma cúpula acima daquela que se manifesta no terreiro. A gente teve algumas manifestações de algum desses guias já no terreiro, mas muito raro, assim, coisa... Tem o próprio Tabapuã, acho que veio em 5 anos, se manifestou em terra 2 vezes apenas. Né, para passar algumas estruturas e desenhou assim no chão algumas coisas que nem se fossem plantas para a gente estar implantando no terreiro coisas muito lindas que aconteceram. Né? E logo abaixo de Tabapuã a gente tem o Caboclo Peri, que é o caboclo que me assiste, né, o caboclo do sacerdote, que ele traz todo o direcionamento dessa cúpula superior para a terra para estar fazendo tudo que tem que fazer no terreiro e todas as diretrizes são passadas por ele. Né? Aí abaixo tem o que a gente chama de, no nosso terreiro a gente chama de direcionadores, né? E alguns terreiros, algumas dessas entidades trabalham com os pais e mães pequenas, né? Que usam essa denominação, né? No nosso terreiro, a gente gosta de usar a palavra direcionadores, né? Mas aí é muito particular de cada terreiro, então é muita vontade isso, né? E aí vem o Caboclo Araribóia, Iracema, Arruda, os 7 Ondas, Pedra Grande, o Tupi, a Ceci, os 7 Cachoeiras, Maria Dolores e o Tupinambá, né? Que são os direcionadores abaixo do Caboclo Peri dentro do terreiro. Logicamente que são falangeiros, né? Eles usam o pseudônimo dentro de falanges espirituais, né? Pode ser que esses caboclos em seu terreiro ou em outro terreiro sejam líderes máximos, né? E tudo muito perfeito, né? E são mesmo, né? Assim, alguns terreiros eles têm a ordem hierárquica diferenciada por causa da particularidade e também por causa da cúpula de fundação do terreiro, tá certo? Isso é muito tranquilo, né? Então, e não é porque se manifesta um caboclo peri no terreiro que não possa se manifestar outro caboclo peri no terreiro. Normal. Pode ser 3, 4, 5, são da mesma falange e utilizam o mesmo nome. Isso é totalmente natural dentro da Umbanda. E podem ficar tranquilos enquanto a isso. Não é que eles são
igual a Deus, vamos dizer assim. A gente confunde as coisas, né? Fala assim, não, eles estão em todos os lugares porque eles são como Deus. Não, de forma alguma. Eles são falangeiros. São espíritos que têm a sua personalidade própria, porém usam os nomes de sua falange. Né? Então, dentro do terreiro pode ter 5 araribóias, pode ter 5 peris, pode ter 7 tabapuã, pode ter, enfim, 7 cachoeiras. Então, pode ter um monte porque são da mesma falange, utilizam o mesmo nome, porém, espírito com suas personalidades próprias, lideranças e hierarquia própria. Tá certo? Então, muito tranquilo quanto a isso também. Tá certo? Então, no meu terreiro, a cúpula de fundação é essa, né? E, logicamente, que ramifica para muito mais espíritos, né? Hoje, nossa corrente está com quase 80 membros, né? E ali tem várias falanges que se manifestam, no Magia de Caboclo, por exemplo, e qualquer outra linha se manifestam vários nomes diferentes e iguais também, que são da mesma falange, é totalmente natural. Tá certo? Então, essa cúpula é a cúpula de fundação do meu terreiro, é uma hierarquia espiritual que a gente respeita muito, né? Dentro do nosso contexto religioso, dentro do nosso espaço sagrado. E na sua casa, no seu terreiro, tem isso também, você pode ter certeza absoluta. É só conversar com a entidade que é o dirigente do seu terreiro, né, que se manifesta provavelmente no seu sacerdote, ali, e ele vai te contar como que foi isso no plano espiritual, vai te contar como que é essa cúpula, né, essa falange de espíritos que trouxeram esse projeto para a Terra, e é uma coisa muito linda, muito bacana de se ver e entender também a origem do seu terreiro, como ele nasceu. Né? Seja ele pequenininho, seja ele grandão, você vai ver que é muito lindo essa questão e essa afinidade conosco, né? Essa afinidade parentesca mesmo, nós chegamos a falar. Né? Esses espíritos são nossos familiares, são espíritos que querem nosso bem, que querem nos ajudar. E essa é a verdadeira caridade, inclusive, né? A caridade prestada por esses espíritos que saem de onde eles estão, né? Que a gente chama de Aruanda, né? O plano espiritual dentro da Umbanda, né? Sai lá de Aruanda e vem para cá, sai da dimensão deles para vir em terra, nos auxiliar, nos ajudar, nos orientar e sem querer nada em troca. Né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Essa é a verdadeira caridade. Né? Muitas vezes nós que somos médios, falhos ainda, a gente presta auxílio, né? A gente faz um trabalho assistencial, né? Mas a verdadeira caridade mesmo é feita por esses espíritos, pode ter certeza disso. Tá bom? Então, conhecendo agora como é a hierarquia espiritual, a hierarquia material do vídeo anterior também. Então você tem condições agora de entender a origem do seu terreiro, tanto espiritualmente quanto materialmente, né? E ter uma desenvoltura até melhor no seu terreiro, entendendo como é que surgiu, como é que funciona toda essa estrutura por trás daquele espaço sagrado. Tá certo? É isso que eu tinha para falar nessa aula. Até a próxima aula. Axé.